Olá, aventureiros, sejam bem-vindos ao Brucutu Nerd. Se vocês gostam de Warhammer, se inscrevam, curtam e compartilhem. Vamos espalhar a palavra do Imperador. Continuando de onde paramos na história dos Salamanders, essa é a parte 2. Nesse sentido, Vulcan foi sábio o suficiente para preservar e valorizar a experiência dos veteranos terráqueos, demonstrando-lhes respeito e estimando suas inúmeras conquistas, grandes e pequenas. Isso se manifestou externamente ao incorporar a antiga heráldica da 18ª Legião, a da Legião Reformada, e ao nomear seus guerreiros mais importantes, sua Pare Guard, seus pretorianos, ou Guarda da Pira, ou ainda Guarda da Tocha, se preferirem, o que eu particularmente acho horroroso. Então vou chamar de Pare Guard mesmo. O corpo de elite de mestres de capítulo, que serviria tanto como sua guarda de honra, quanto como paragons dos padrões que ele estabeleceria para sua legião, para que o primeiro mestre da 18ª Legião, Cassia Valg, que caiu em combate, Vulcan forjou com as próprias mãos um sarcófago de Dreadnought, único, o Dragão de Ferro, para que Valg pudesse servir como castelão e protetor de Prometeu e do futuro da Legião. A reformulada 18ª Legião agora adotaria o nome do maior dos predadores saurianos de Nocturne, criaturas antigas e mortais, cujo sangue era fogo e cuja pele era tão dura quanto aço esmeralda. As salamandras de Nocturne. A escolha de Vulcan carregava um significado multifacetado, pois as salamandras de Nocturne não eram apenas monstros de poder selvagem com grande importância totêmica para o povo nativo, mas também demonstravam uma lealdade inabalável ao seu próprio sangue e descendentes, e jamais eram mais ferozes do que em sua defesa. Foi do crânio branco como a neve de uma dessas grandes bestas, Khazari, que adornava a ombreira da armadura de seu primarca, que a legião agora tiraria seu novo emblema. Quando a legião dos Salamanders ressurgiu e partiu de Nocturne com força total, alguns anos padrão depois, rapidamente assumiu um lugar na vanguarda da Grande Cruzada, destruindo impérios alienígenas e integrando mundos perdidos à obediência imperial, como parte do crescente império. Embora jamais tenha alcançado o mesmo número de legionários que os Dark Angels ou os Iron Warriors, seu poder e destreza em batalha eram inegáveis, e sua conduta em guerra era considerada exemplar. Sua força havia sido temperada e testada, conservando a audácia e o espírito selvagem pelos quais Vulcan era conhecido. Mas essas características agora eram governadas e controladas pelo estoicismo, pela ausência da arrogância e pela ponderada certeza das suas ações. Vulcan havia trazido foco, propósito e sabedoria à sua legião. Dizia-se agora dos Salamanders que eles não se irritavam facilmente, nem se lançavam cegamente à batalha como antes. Mas uma vez que decidiram liberar sua fúria, ela era tão imparável e aterrorizante quanto a fúria vulcânica do mundo sombrio que agora chamavam de lar. Vulcan conseguiu preservar seu legado genético porque viu neles um grande potencial. O Imperador sabia que Vulcan era o filho perfeito para fortalecer a 18ª Legião e reforçá-la. Aprendendo disciplina e paciência, os Salamanders perceberam que não havia melhor momento para refletir do que quando faziam seus juramentos e os gravavam em carne antes da batalha. A temperança diante da guerra não era apenas prudente, mas também salvava vidas. Durante a Grande Cruzada, os Salamanders integraram a 154ª Frota Expedicionária, com suas forças complementadas por regimentos do Exército Imperial, provenientes do planeta Faéria, o Mundo da Morte. Eles conseguiram submeter centenas de mundos colonizados por humanos ao domínio imperial. Uma das poucas campanhas notáveis realizada pela Legião dos Salamanders durante a Grande Cruzada foi a ação de submissão imperial no mundo de Caldeira. Designado 154-4,
conhecido como Ibisen por seus habitantes, os Salamanders foram incumbidos de submeter esse mundo recém-descoberto ao domínio imperial. Liderado pelo próprio Vulcan, a 18ª Legião foi reforçada pelas legiões do Punho de Ferro e da Guarda da Morte, ambas lideradas por seus respectivos primarcas. O mundo era subdesenvolvido e, em grande parte, inóspito à vida humana, mas possuía valiosos depósitos minerais. Contudo, as forças imperiais enfrentavam grande resistência pelo controle do planeta, por parte dos Eldar dos Craft Worlds, que haviam estabelecido uma guarnição em Ibisen. As forças Asuryani, incluídos videntes, bruxos e outros psíquicos de combate, não poderiam esperar derrotar uma legião de Astartes, muito menos 3. O mistério se aprofundou quando as tribos humanas primitivas e semi-selvagens que habitavam o planeta pareceram mais simpáticas aos Aeldari, ou no mínimo pouco receptiva aos seus libertadores humanos. Os Salamanders e outras forças imperiais derrotaram os Aeldari do Craftworld com relativa facilidade, como esperado. Após a conquista, os Salamanders descobriram que os Aeldari defendiam uma rede de menires que serviam como os nós psíquicos, e que se conectavam a um arco gigante, onde ocorreu o confronto final e mais brutal entre os Astartes e os Xenos. O próprio arco fora localizado graças a um misterioso Remembrancer, cuja tradução literal seria o Relembrador, que eu acho absurdamente ruim. Se tiverem ideia de como traduzir esse nome, eu agradeço, ou como a comunidade de Warhammer no Brasil costuma chamá-lo. Deixem nos comentários. Esse Remembrancer era ligado aos Salamanders, com quem Vulcan tivera uma conversa perturbadora antes da batalha. Após o massacre, Vulcan viu o Remembrance rondando o arco e em seguida desaparecendo repentinamente. Seguindo-o, Vulcan e sua party guard de elite desceram as câmaras abaixo do arco, através de um portal em sua base. Lá, encontraram uma cerimônia de proteção rudimentar em andamento, conduzida pelos sacerdotes tribais humanos primitivos, que estavam prontos para sacrificar uma antiga bruxa Drukhari. Finalmente Vulcan percebeu a verdade. O arco era, na realidade, um portal da Webway, embora nenhum dos imperiais, incluído Vulcan, soubesse disso na época. Vulcan já havia visto um portal como aquele antes, em sua juventude, em Nocturne, quando os Drukhari repetidamente utilizavam um portal semelhante para saquear e pilhar o planeta. Os Asuryani haviam tomado o controle do portal ao derrotarem seus primos sombrios, e com isso libertaram a população humana nativa de Ibisen dos horrores dos ataques Drukhari. Os Asuryani eram vistos pelos humanos como libertadores. Aterrorizados com a derrota dos seus libertadores pelas mãos do Imperium, os nativos buscaram sacrificar sua prisioneira Drukhari para evitar o inevitável retorno de sua raça. O misterioso Remembrancer, que não estava em lugar nenhum, era na verdade um imperador disfarçado, que devia ter grande interesse nos detalhes dessa missão, já que havia ordenado o uso de tantos recursos para ela. Vulcan ordenou que Ibisen e sua população, irremediavelmente corrompida por Xenos, fossem purificados pela chama do Exterminatus. Ele renomeou o mundo morto, devastado e semelhante a Nocturne. O que restou ele chamou de Caldera. O mundo estava agora pronto para receber novos colonos, humanos, e ser explorado para o benefício do Imperium. Pouco depois da conclusão bem-sucedida da campanha de Ibisen, Vulcan e sua legião dos Salamanders participaram de outra ação conjunta de conformidade imperial no mundo conhecido como Karantan. Designado como 154-6, os Salamanders lutaram ao lado do primarca Conrad Kurd e sua legião dos Senhores da Noite, bem como das forças do Mechanicum, da Legião de Titãs Legio Ignis e de vários regimentos do Exército Imperial. Durante essa campanha,
Vulcan ficou furioso com seu irmão Primarca e com a brutalidade com que sua legião se comportava. Em um incidente notório, os Senhores da Noite massacraram os habitantes de uma cidade inteira para semear o medo entre a população. Quando Vulcan confrontou Curze sobre as ações de sua legião, uma breve luta se seguiu entre os dois semideuses transhumanos. Batalha essa que foi interrompida sem vencedor aparente. Após a conclusão bem-sucedida dessa campanha, Vulcan relatou a conduta selvagem de Curze, tanto ao mestre da guerra Horus, quanto a seu irmão, o primarca Rogal Dorn, da Legião dos Punhos Imperiais. Esse incidente mais tarde semearia a animosidade entre Vulcan e seu irmão Curze, causando uma ruptura que se aprofundaria mais e mais com o decorrer da Grande Cruzada. Os eventos em Karantan teriam consequências de longo prazo, que mais tarde desempenhariam um papel fundamental no que ocorreu com Vulcan após os trágicos eventos de Istvan V. O papel dos Salamanders durante a heresia de Horus não é bem conhecido pelos estudiosos imperiais. O que se sabe com certeza é que a 18ª Legião, juntamente com os Punhos de Ferro e a Guarda do Corvo, fizeram parte da primeira onda de atacantes legalistas mobilizados durante o massacre do ponto de desembarque, em Istvan V. Sobre a heresia de Horus, farei um vídeo específico a respeito detalhando todo o ocorrido. Sobre os Salamanders, cabe dizer que foram devastados e poucos foram sobreviventes de Istvan V, durante o massacre do sítio de desembarque. Já relatei esse confronto em diversos vídeos, e não o farei novamente aqui para não ficar repetitivo e cansativo. Os eventos imediatamente posteriores ao fim da Grande Guerra Civil Galáctica para os Salamanders são ainda mais obscuros nos registros imperiais, onde atuam e talvez sejam conhecidos apenas pelos taciturnos mestres dos librários dos Salamanders. O que fica claro, no entanto, é que quando o primarca dos Ultramarines e regente imperial Roboute Guilliman escreveu o Codex Astartes durante a reforma do Imperium após o fim da heresia de Horus na Era do Renascimento e preparou o plano para proteger o Império de outra guerra civil, dividindo cada legião dos fuzileiros espaciais em múltiplos capítulos, composto apenas de 1000 fuzileiros espaciais cada. Vulcan se posicionou ao lado de Leman Russ, dos Lobos Espaciais, e Rogal Dorn, dos Punhos Imperiais, em oposição ao plano. Contudo, tal como os outros, Vulcan acabou por ceder, em vez de pôr em risco a unidade do Império mais uma vez. Seja como for, Vulcan acabou por ceder, e o fato é que os Salamanders foram a única legião isenta de ser dividida em vários capítulos. Vários capítulos foram criados muito mais tarde, em fundações subsequentes, e eles podem partilhar a herança genética dos Salamanders. Mas não existem provas de que quaisquer capítulos sucessores da segunda geração tenham sido gerados a partir deles. É discutível se algum capítulo sucessor durante as fundações subsequentes dos Adeptos Astartes foi criado usando a semente genética dos Salamanders. Embora as semelhanças no físico, nas marcas e no dogma tático de vários outros capítulos, como os dragões negros e os gigantes da tempestade, torne isso provável, a triste verdade é que a 18ª Legião pode não ter gerado sucessores imediatos devido ao fato doloroso de que seus números foram tão drasticamente reduzidos pelos eventos do massacre do ponto de desembarque que não foi possível dividir a legião em capítulos separados. Com os Salamanders isentos da divisão de seus números, as dúvidas iniciais de Vulcan sobre o Codex Astartes foram dissipadas, e até hoje os Salamanders seguem amplamente os seus ditames. Contudo, eles continuam a tradição de manter as 7 casas guerreiras da legião original, com cada um dos grandes assentamentos de Nocturne formando a base de uma das 7 companhias principais do capítulo. Além destas, os Salamanders mantêm uma companhia de reconhecimento, que não possui um assentamento permanente em Nocturne.
com seus Astartes residindo nas inóspitas cadeias montanhosas de Nocturne, até que concluam seu treinamento e se reintegrem à casa guerreira de seu nascimento, como irmão de batalhas pleno. Cada companhia de infantaria dos Salamanders é ligeiramente maior do que uma companhia padrão do Codex, mas a companhia de reconhecimento tem pouco mais da metade do tamanho da maioria das outras companhias dos capítulos, devido à população esparsa de Nocturne e aos meticulosos processos de seleção dos Salamanders. Esses métodos têm suas limitações, mas ainda proporcionam uma renovação lenta, porém constante, de novos recrutas para substituir as perdas do capítulo. O destino final do Primarca dos Salamanders é objeto de muita conjectura, pois ele desapareceu muitos anos terranos após a heresia de Horus. O desaparecimento de Vulcan foi um fato inesperado para os Salamanders e uma profecia diz que ele retornará quando 9 artefatos sagrados forem reunidos. Desses 9, 5 já foram recuperados. Desses 9 artefatos, 3 dos quais, a lança de Vulcan, o manto de Kesari e a manopla da forja, são empunhados pelo forjador do capítulo, Vulcan Restan. 2, o cálice de fogo e o olho de Vulcan permanecem na lua noturna de Prometeu, na fortaleza monastério do capítulo. Enquanto os 4 artefatos restantes, o motor das aflições, a carruagem de obsidiana, a chama desencadeada e a canção da entropia ainda não foram descobertos. Os textos do Tomo de Fogo afirmam que somente quando todos esses artefatos forem recuperados pelo forjador dos Salamanders, como já aconteceu com 5 deles, Vulcan julgará os Salamanders suficientemente temperados para terem passado pela disputa suprema. Então, segundo a lenda, ele retornará para liderar os Salamanders na guerra final contra os inimigos da humanidade, de acordo com as profecias escritas no tomo mais sagrado do capítulo. A Era Indomável, ou Indômitos, se preferirem, desde a abertura da Grande Fenda e o início da Era Indômitos, os Salamanders compreenderam claramente seu dever. Agora é uma era de imensas dificuldades para o Imperium, na qual seus maiores campeões devem se apresentar e suportar o peso da batalha. Devem resistir ao fogo da guerra e servir de escudo para aqueles que seriam consumidos pelas chamas. Essa missão já se mostrou extremamente custosa, e a guerra pelos irmãos contribuiu para restaurar o equilíbrio. Mas o lento recrutamento dos Salamanders e sua dedicação altruísta ainda impõem uma grande pressão sobre o capítulo. Os filhos de Vulcan aceitam essas dificuldades com serenidade, certos de que sairão ainda mais fortes do meio das chamas. Nos ajude. Faça um Pix de qualquer valor. R$1, R$2 será de uma ajuda monumental. Qualquer valor mesmo. Qualquer ajuda é mais do que bem-vinda. Nos ajude a manter o canal funcionando. Se você chegou até aqui, digite Guerreiros Dragão nos comentários. É um gesto simples, mas de extrema importância para o canal. Se você gostou, considere se inscrever. Curta e compartilhe. Vamos espalhar a palavra do Imperador.